Olá, estamos de volta para mais uma aula e hoje nosso foco é resolução de questões sobre progressão aritmética e sequências. Nós fizemos algumas atividades na última videoaula e deixamos outras como atividades complementares para que vocês pudessem estar tentando fazer em casa. Então nós vamos estar resolvendo juntos agora. Se tiverem qualquer dúvida, coloca lá no comentário que aí a gente vai estar mandando material para vocês. Bom, sendo n um número natural, obtenha os três primeiros termos da sequência. A sequência formada pela lei de formação n ao quadrado mais 2 e a sequência formada na letra B pela lei de formação 5 vezes n ao quadrado menos 3n. Vamos iniciar pela letra A, onde ele pede para que se escreva o quê? Olha no item, os três primeiros termos da sequência que estão determinadas por essa lei de formação. Então, se eu quero os três primeiros termos, a gente vai ter que identificar o A1, que é o primeiro termo, o A2 e o A3. Nós vimos na última aula que nós podemos representar os termos de uma sequência por esses índices, que dá a localização do termo na sequência. Como é que eu faço para calcular cada um desses termos? Substituindo na lei de formação, que é a sequência que a questão traz, né? Bom, na primeira questão, substituindo, já que é o A1, que é o primeiro termo, eu substituo n por 1. Quem é n aqui? 1, aí fica 1 ao quadrado, mais, repete o 2 da lei de formação, da fórmula que a questão apresenta. E agora é só fazer os cálculos. 1 ao quadrado dá 1, repete o 2, e aí 1 mais 2, 3. Encontramos que o primeiro termo da minha sequência, o mesmo procedimento eu vou fazer para encontrar o segundo termo. O segundo termo é o A2, então significa que o meu n da minha lei de formação eu substituo por 2. Substituindo aqui por 2, nós temos 2 ao quadrado mais 2 que eu repeti aqui da fórmula. 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6. Encontramos que o segundo termo da minha sequência é 6. E o terceiro e último termo, já que a sequência está pedindo os três primeiros termos, então eu vou encontrar agora o terceiro termo, substituindo de novo pela lei de formação aqui que a gente tem, onde tem n, que é o meu índice aqui, indica que é o terceiro termo. Então, nesse caso, 3, substituindo na fórmula, fica 3 ao quadrado, mais 2, que já é da minha lei de formação. Resolve primeiro aqui o quadrado, 3 ao quadrado dá 9, e repete o 2, e 9 mais 2, 11. Encontramos o terceiro termo. Temos que a sequência procurada é o primeiro termo 3, segundo termo 6 e o terceiro termo 11. O mesmo procedimento eu vou usar para encontrar a sequência, os três primeiros termos da sequência formada por essa formulazinha aqui que nós temos no item B. Observe que nessa sequência da letra A, o primeiro item do primeiro termo, que é 3, para o segundo termo, aumentou 3 unidades. De 6 para 11, não continua aumentando 3. Para ser uma progressão aritmética, a gente teria o quê? Que todos os termos, a diferença entre um termo pelo anterior, tem que dar sempre uma constante. 6 menos 3, 3. Então, se eu diminuísse 11, que é o terceiro termo, do termo anterior, que é o 6, 11 menos 6, daria 5. Não seria a mesma constante. Não está sendo adicionado o mesmo número. Então, nesse caso, essa sequência não pode ser classificada como PA, progressão aritmética. Ela é apenas uma sequência onde a sua lei de formação ela é constituída por essa formulazinha. N ao quadrado é mais 2. Então, vamos agora para o item B. O item B, a lei de formação da sequência é dada por 5 vezes n ao quadrado menos 3 vezes n. Onde n nada mais é do que a localização do termo na minha sequência, que a gente viu isso na aula de progressão aritmética. Então, se eu quero o primeiro termo, eu substituo n por 1. Se eu quero o segundo termo, eu substituo n por 2. E assim por diante. Como a questão pede apenas os três primeiros termos da sequência, então vamos fazer aqui a substituição. Considerando essa fórmula, que é a lei que define a minha sequência, vamos encontrar o A1, que é o primeiro termo, o A2, que é o segundo termo, e o A3, que é o terceiro termo da minha sequência. Basta fazer a substituição na minha fórmulazinha aqui. Ó. O A1, onde tem n, eu substituo por 1. Então, vai ficar 5 vezes. No lugar de n, eu coloquei 1 aqui, repeti a potência, o quadrado, menos 3 vezes n. Como n é 1, que eu já identifiquei que é o primeiro termo, substituir. E agora é só fazer os cálculos. Ó. 5 vezes 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1 aqui dá 3. Fazendo o cálculo dessa multiplicação aqui, é 5 vezes 1, 5. Repeti o meu 3. E aí 5 menos 3,
2. Fazendo o cálculo para o segundo termo, nós vamos substituir agora onde tem n por 2. 5, peguei a minha fórmula novamente e vou substituindo. O n por 2 agora. O índice aqui indica justamente a localização do meu termo. Então, fica 5 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes n, que nesse caso é 2. Vamos fazer o cálculo aqui da potência. 5 vezes 2 ao quadrado dá 4. Repete o menos e resolve a multiplicação aqui. 3 vezes 2, 6. Mais uma vez aqui, resolve a primeira multiplicação. 5 vezes 4, 20. E repetir o 6. 20 menos 6, 14, que é o nosso segundo termo. O terceiro termo da sequência só é substituir na nossa lei de formação, onde tem n por 3. Então, vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado, menos 3 vezes, no lugar de n, novamente substitui por 3, porque estamos procurando o terceiro termo. E 5 vezes 3 ao quadrado dá 9, menos 3 vezes 3 dá 9. Faz o cálculo aqui da multiplicação, 5 vezes 9, 45. Repete o 9, vai ficar 45 menos 9, 36. E assim obtivemos a nossa sequência. Sequência procurada, que são os 3 primeiros termos dessa lei aqui, dessa fórmula que define a minha sequência, ela tem esses elementos. O número 2 como primeiro elemento, 14 como segundo elemento e 36 como terceiro. Essa primeira questão aí que vocês estão vendo sobre sequência diz o seguinte: apenas 5 figuras diferentes formam uma sequência W de 10 figuras. Está aí a sequência W e ele diz que ela é composta por 10 figuras. Se a gente observar, deixa eu pegar aqui um marcador para poder acompanhar junto com vocês. A primeira figura aqui, para poder facilitar a nossa comunicação, ela é formada por um retângulo e uma reta paralela a esse retângulo que está à sua direita. Já a segunda figura, nós temos um retângulo com uma reta cortando o meio desse retângulo no sentido crescente. Já a terceira figura é formada por um retângulo com uma reta perpendicular ao retângulo, cortando no meio. E essa reta aqui, na quarta figura, ela está no sentido decrescente. E a quinta figura tem um retângulo com uma reta paralela na sua esquerda, né? À esquerda do retângulo. A partir dessa figura, você vê que estão 5 figuras que não se repetem. A partir delas, as outras já são iguais. A sexta figura é igual à quinta. A sétima figura aqui já é igual à quarta. A oitava figura é igual à terceira. A nona figura é igual à segunda. E a 10ª figura é igual à primeira. Mas diante dessa sequência, o que a questão quer? Imagine uma sequência Z que repete a sequência W ilimitadamente e na mesma ordem de seus elementos. Assim, uma sequência de 3 figuras formadas pela 34ª posição, a 49ª posição e a 75ª posição da sequência Z vai ser formada por qual alternativa aí? Bom, esqueçam as alternativas e vamos entender o padrão da sequência. Se essa sequência Z ela é formada ilimitadamente, ela é uma sequência que tem ilimitados termos, ela é infinita. Só que ela tem um padrão de repetir a sequência W, que tem 10 elementos. Se tem 10 elementos, eu sei que de 10 em 10 sempre vai ter esse mesmo padrão formado aqui, por essa sequência W. Ela é formada por esses 10 elementos, onde 5 das figuras se repetem. E o que eu quero saber é quem é o elemento que vai ocupar a posição 34. Como é de 10 em 10, gente, facilita porque os múltiplos de 10 são fáceis de reconhecer. São os números que terminam em 0. 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então eu sei que quando chega no 30, a sequência termina exatamente nesse último termo. Que eu vou repetir 3 vezes essa sequência W. Como eu quero o 34º, eu depois vou dar continuidade na sequência e ela vai parar justamente na onde? No quarto elemento, no quarto termo. Então, eu já sei que o 34º termo termina nesse retângulozinho que eu destaquei aí na figura, com uma reta no sentido decrescente. Se a gente olhar as alternativas, a gente só tem essa possibilidade na letra A, que o primeiro elemento é igual ao que a gente acabou de encontrar, e na letra D. As demais a gente já tem que descartar aqui, já não é a letra B. A letra E você tem um retângulo, mas a reta está no sentido crescente. Então também descarta, não é essa a alternativa. E descarta a letra C também, porque é um retângulo com a reta no sentido crescente. E o que a gente encontrou aqui como quarto elemento, o 34º, é um retângulo com uma reta no sentido decrescente.
Bom, quem é então o 49º termo? Se a sequência ela é de múltiplos de 10, porque se repete aí os 10 elementos da sequência W ilimitadamente na sequência Z, então eu tenho aí que quando chegar no 40 vai estar exatamente como está aí. Repete 4 vezes essa sequência, aí vai dar um múltiplo de 10, 4 vezes 10 dá 40. Como eu quero o 49º, eu vou depois do 40 pegar mais quantos elementos? 9, então vai parar no 9º termo, que é o 9º elemento da minha sequência. É um retângulo com uma reta agora no sentido crescente. Então, a letra A e a letra E, que é as únicas alternativas que a gente sobrou aqui como opção, elas têm a mesma figura como a segunda opção. Não precisávamos nem fazer essa análise. Né? A gente viu que eram iguais, bastava agora conferir só o termo que ocupa a posição 75, a 70ª figura. 75ª figura, né? Então, nesse caso, qual vai ser? Se é múltiplo de 10, quando chegar em 70, fica exatamente conforme está aí na sequência W, repetido 7 vezes essa sequência até chegar em 70. Aí, para chegar até o 75, é só pegar até o 5º elemento. Então, o 5º elemento da sequência é esse que eu acabei de destacar. É um retângulo com uma reta na paralela a esse retângulo à sua esquerda, que é a opção letra A. É um retângulo com a reta paralela a ele à sua esquerda. Diferente da letra D, que você tem um retângulo com uma reta paralela à sua direita. Então, nesse caso, a alternativa é a letra A. O que a gente precisa prestar atenção nessas questões é o padrão da sequência, como ela é formada. Qual é a lógica? A lógica aí vocês viram, ela é formada pela sequência W ilimitadamente. E como a sequência W ela tem 10 elementos, onde cada uma das figuras aí você consegue identificar com tranquilidade de acordo com a sua posição, os múltiplos de 10 a gente sabe que são os que terminam em 0, facilmente você consegue encontrar. Se nessa questão perguntasse qual é o termo que ocupa a posição, a 1000ª posição. Se 1000 é múltiplo de 10, bastava saber quem é o primeiro termo que vem depois de 1000. Se eu repetir nessa sequência de 10 em 10, chegaria em 1000, ficava exatamente como está aí. O último termo igualzinho. Mas o primeiro termo, já que eu quero o 1000º, o primeiro termo seria o primeiro termo da sequência W. E assim você encontra qualquer termo, se você compreender a lógica dessa sequência. Bom, a segunda questão, ele traz essa sequência formada por 6 elementos e diz que ela obedece uma lógica e quer que você determine exatamente o termo que está representado pela incógnita x, que é o 5º elemento, o 5º termo da sequência. Ele dá aqui 5 alternativas, o problema, e agora a gente vai ter que entender qual é essa lógica que essa sequência está sendo formada. Vamos pegar aqui agora e ver uma solução para esse problema. Bom, do primeiro termo para o segundo termo, a lógica é que está sendo aumentado aí 8 unidades. Já do segundo termo para o terceiro termo, houve um aumento de 12 unidades. Do terceiro termo para o quarto termo, como a gente tem esses termos todos definidos na sequência, a gente consegue fazer essa análise, porque a incógnita só vem no 5º termo, né? Então, do terceiro para o quarto, o aumento foi de 16. A gente já descarta a possibilidade de ser uma PA, porque PA é quando você aumenta a mesma constante sempre. O aumento de um termo para o termo seguinte, é sempre aumentar a mesma constante. E nesse caso não. O aumento que está acontecendo aí, se vocês observarem destacado de vermelho aqui, esses aumentos estão tendo uma progressão. E é uma progressão em que tem uma lógica. Primeiro aumentou 8, do primeiro termo para o segundo, depois aumentou 12, depois aumentou 16. Então, nessa mesma lógica, está sendo aumentada a progressão de aumento aí de mais 4 unidades. Então, eu vou aumentar agora 20 do quarto termo para encontrar o 5º. E assim, nós encontramos com tranquilidade quem é x. X, que é o 5º termo, nada mais é do que o termo anterior, que é 41, somado com 20 unidades. Que eu obtive esse 20 analisando essa lógica de crescimento, que está tendo uma progressão de crescimento de um termo para o outro, que tem um padrão. E o padrão foi sempre aumentar 4 unidades a partir do termo que já tinha sido adicionado anteriormente. Então, nesse caso, encontramos x que é igual a 61. A alternativa correta, letra D. Tem sequências que a gente viu que não vai ser nem classificada como progressão aritmétrica, nem como progressão geométrica. A lei de formação dela tem uma lógica que é ou definida, que a gente vai ver lá com a fórmula já bem clara, como foi o primeiro exemplo, onde só faço a substituição e encontro o termo que eu quiser da minha sequência, ou analisando pela própria sequência já formada, qual é a
lei de formação dela, qual é a progressão, qual é o crescimento, a lógica que está sendo montada ali para você poder dar continuidade àquela sequência. Observe que se eu quisesse aqui fazer a análise do último termo, se continua aumentando 4, 20 mais 4, 24, então eu aumentaria agora 61, que é o quinto termo que eu acabei de encontrar, mais 24, daria justamente o sexto termo, que é 85. Só para a gente fazer aí realmente a comprovação de que a lógica encontrada na hora da sua análise é a correta. Bom, a terceira questão diz: um técnico recebeu a tarefa de organizar todos os documentos de um departamento em apenas uma semana. Se ele começou no domingo organizando 15, na segunda 23 e assim por diante até terminar, quantos documentos ele organizou no sábado? Bom, gente, eu queria chamar a atenção nessa questão, que ela dá para a gente aí informações ainda incompletas. Porque como eu só dei o primeiro termo da sequência e o segundo, eu precisaria dizer que aí era uma PA para que você pudesse dar continuidade com o aumento de uma constante. E ela não informa que é uma PA. Eu como manter o exercício e informando que era PA, tudo bem, mas na própria questão deveria colocar que ela cresce como uma progressão aritmética, porque ela poderia crescer como o exemplo anterior, com outro tipo de lógica para dar continuidade à sequência. Mas nesse caso aí ficou incompleto, precisaria no enunciado especificar que o crescimento é de uma progressão aritmética, porque aí você pode sim dar continuidade usando esse raciocínio. Se de domingo para segunda aumentou 8 unidades, eu já sei que se a questão já está apresentando que é uma PA, eu vou dar o mesmo crescimento para encontrar o próximo termo. Eu vou dar continuidade aumentando 8, e aí na terça vai ser 31. Da terça para quarta eu continuo aumentando 8 unidades, aí vai para 39. Na quinta eu continuo aumentando 8 unidades da quarta para encontrar o termo da quinta e assim sucessivamente. Na sexta fica 55, e 55 mais 8, 63. E assim eu encontro quantos documentos foram armazenados, foram organizados no sábado. Então, não só, quando eu boto assim uma solução, é porque existem várias formas de você resolver um mesmo problema. A gente está apresentando algumas possibilidades. Essa, como você poderia também fazer através do termo o termo geral da PA, que a gente viu na última aula. E aí ficaria da seguinte forma, se a gente fosse usar o termo geral. Outra solução para esse mesmo problema seria usando o termo geral, que é AN, que é o enésimo termo. Nesse caso, o enésimo termo a gente quer o sábado, ou seja, o sétimo dia da nossa sequência, já que a sequência de dias da semana são formadas por 7 dias. O AN é igual a 1, mais o número de termos menos 1 vezes a razão. Essa fórmula aí a gente encontra qualquer termo de uma sequência. Como eu estou pedindo o número de documentos que foram organizados no sábado, então eu quero o sétimo termo. Eu já tenho o A1, que é a quantidade de documentos que foram armazenados, organizados no primeiro dia, que é o domingo, que é 15. Eu tenho a razão, porque quando eu fiz de domingo para segunda, do primeiro termo para o segundo, eu vi que o crescimento foi de 8 unidades. E tem um número de termos, já que eu quero a quantidade de documentos que foram organizados no sábado, como é a sequência formada pelos dias da semana, então essa sequência é formada por 7 termos. Então eu quero o enésimo, ou seja, eu quero o sétimo termo, que é o último termo da sequência, que é o sábado. Então se eu já identifiquei cada um desses elementos, é só fazer a substituição na nossa fórmula geral, no termo geral da PA. E aí fica assim, ó, o A7, que é o sétimo termo, que é o sábado, é igual ao A1, que eu conheço, nesse caso, que é a quantidade de documentos que foram armazenados no domingo. Só fiz a substituição aqui, ó, o A1 substituir por 15. Substituir aqui o N por 7, porque eu sei o que eu quero, que é o sétimo termo, que é o sábado. N, que é o número de termos agora, já substitui também aqui, que equivale aqui ao índice, que é N. Nesse caso é 7. Repetir o restante, é menos 1, vezes a razão, que é 8, que é o aumento que está tendo de um dia para o outro. Já que é uma progressão aritmética, ela permanece com esse mesmo crescimento. Fazendo esses cálculos, vai ficar, primeiro parêntese, 7 menos 1, 6, repetir o restante. E aí o A7 nada mais é do que 15, repetir, e for fazer a primeira multiplicação, 6 vezes 8, 48. Então o sétimo termo, que é o sábado, formado por 63, ou seja, foram organizados, ou seja, foram armazenados aí no sábado 63 documentos. Nós vimos aí duas possibilidades de respostas, dois caminhos. O Enem mesmo ele é formado por questões em que o aluno não fica preso a uma fórmula específica,
porque ele não tem que estar decorando, às vezes, fórmula, e se entendendo o processo de como é construída a sua progressão aritmética, como é construída uma sequência, e você fazendo como o exemplo anterior, ou a solução anterior, você pode ir montando passo a passo. Você sabe do domingo, da segunda, e entendeu a lei de formação de como a sequência é formada, você dá continuidade e encontra tranquilamente o termo que você está procurando. É óbvio que a lei de formação ela auxilia quando a gente quer encontrar termos muito altos e que fica inviável, impraticável você estar fazendo de um por um. Bom, a quarta questão dá essa sequência, diz que é uma progressão aritmética, já está afirmando, complete a seguinte progressão aritmética, e aí dá algumas alternativas para a gente. E aí eu vou fazer aqui agora, como é que eu posso identificar qual desses itens vai completar realmente essa progressão aritmética? Um dos caminhos, uma solução, é fazer a substituição. A letra A, você tem aí o 3 e o 16. Substituindo naquela sequência e completando, eu vou verificar se forma um APA. Para isso, eu vou verificar o quê? Do segundo termo para o primeiro, a diferença foi de quantas unidades? 11 unidades. Houve um aumento de 11 unidades. Já do segundo para o terceiro, a diferença aí entre 16 e 4 dá 2 unidades. Então já está descartada a possibilidade aí de ser uma PA. Vamos agora fazer a substituição com os itens da letra B. Substituindo o primeiro elemento por 8 e o terceiro elemento que está vazio aí na sequência por 18, nós vamos fazer o mesmo processo de verificar se está tendo o mesmo aumento de uma mesma constante. Do primeiro termo para o segundo aumentou 6 unidades. E do segundo para o terceiro, o aumento não continuou com a mesma constante. A diferença aí já foi de 4 unidades. Está descartada a possibilidade também de uma PA. Na letra C, substituindo por 7 e 17, a sequência fica do primeiro elemento para o segundo há uma diferença de 7 unidades e do terceiro para o segundo elemento há uma diferença de 3 unidades. Descarta também a possibilidade já da letra C. A letra D, substituindo o terceiro e o primeiro elemento conforme está aí na alternativa, a gente vai fazer a mesma análise. A diferença de 14 para 3 foi de 11 unidades. O terceiro elemento aí, que é 22, e o segundo elemento é 14, fazendo aí a diferença dá 8. Então a gente já vê aqui que não está sendo formado aí uma PA. Cancela a possibilidade, só sobra para a gente a alternativa E. Vamos só conferir. Do primeiro elemento para o segundo aumentou 7, do segundo para o terceiro aumentou 7 e do terceiro para o quarto elemento aumentou 7. O aumento está sendo sempre uma constante e aí a sequência, como a questão já está afirmando, ela é uma PA, então a gente substituindo aqui por 7 e 21, a sequência fica corretamente. Uma progressão aritmética. Então, essa é a alternativa correta. Uma PA, que a questão já está afirmando, né? E ela pede para você encontrar o 30º termo. Bom, o aluno aí não precisa sair dando continuidade à sequência até chegar no 30º termo, que ele tem aí a lei de formação, como nós vimos no exemplo anterior, que facilita o processo. Você já encontra de imediato usando aquela fórmula. A gente tem aqui, para poder encontrar esse 30º termo, nós podemos usar essa solução através da fórmula geral da PA. Por quê? Porque você tem o A1, que é o primeiro termo da sequência, que é 5. Você tem a razão, que você aí do primeiro elemento para o segundo, você aumentou 5 unidades. A diferença do terceiro para o segundo também é de 5, e assim por diante. Mas quando você já faz a diferença do segundo para o primeiro, você nem precisa verificar nos demais, porque a questão já está afirmando para você que é uma PA. Se você encontrou a diferença entre dois termos consecutivos, você já sabe que a razão ali vai ser a mesma para os demais termos. Bom, como a questão está querendo o 30º termo, então eu sei que n, que é o número de termos, é igual a 30. E assim a gente faz a substituição na fórmula, no termo geral da PA, e temos. Como eu sei que n é 30, então estou procurando o A30, que é o 30º termo. O A1 substituímos aqui por 5, que a questão já me dá. O número de termos, a questão eu já sei, que já que eu quero o 30º termo n, passa a ser 30. E a razão, a gente substituindo aqui na fórmula, nós temos que é 5. Fazendo os cálculos, primeiro parêntese, repete o 5, 30 menos 1, 29, vezes a razão, que é 5. E aqui nós temos 5 mais 29 vezes 5 dá 145. Então o A30, que é o 30º termo, é igual a 150. É óbvio que é uma sequência tão simples que se o aluno continuar lá, próximo termo 25, aí depois 30, 35, 40, se ele continuar no mesmo crescimento, com a mesma razão, aí ele consegue encontrar também o 30º termo, repetindo a sequência de 1 a 1. Mas que esse não é o caminho mais viável, né? Para isso a gente tem essa fórmula geral.
Bom, então o 30º termo é 150, alternativa correta, letra D. Bom, essa é a nossa sexta questão, onde está pedindo aí, calcule o primeiro termo da PA, sendo que o A10 é igual a 200 e a razão é igual a 5. Mais uma vez, se a questão já afirma que é uma PA, usando aqui o termo geral, nós temos, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, para facilitar, nós temos que a fórmula geral é AN igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Vamos fazer aqui uma organização das informações que nós temos. O A1 é o que nós queremos encontrar, que é o primeiro termo. A razão, a questão já me dá que é 5. O A10, a questão também já me dá que é 200. Se a questão me dá o A10, eu posso substituir N também na questão por quanto? N por 10, usando esse A10 como o último termo da minha sequência. Então, N nesse caso passa a ser 10. Substituindo na fórmula, nós temos, ó, A10 é igual a 1 mais N, que é 10, menos 1 vezes a razão, que é 5. Só que o A10 eu já tenho, então eu posso substituir o A10, que é o 10º termo, por 200. E aí fica A1 mais, resolvendo parêntese, 10 menos 1, 9, vezes 5. Faça aqui a multiplicação, repete o 200, o A1, e 9 vezes 5, 45. Passe esse 45 para o primeiro membro, para ficar 200. O A1 já fica isolado aqui no segundo membro, tá somando, passa para o primeiro membro subtraindo, troca a operação, e fica 200 menos 45 igual a 1. Ou seja, a alternativa B é a minha solução. E assim a gente encontra o primeiro termo dessa PA. Fiquem com Deus, até a próxima aula, um abraço.